Olá, esse é o Screening de Notícias, versão 2025, que é parte dos projetos dos Estúdios ECD para este ano. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ter uma fonte secundária de contaminação daquelas que têm maior chance de estarem limpas. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, Screening de Notícias. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para o segundo episódio desse relançamento do que podemos chamar de spin-off do podcast Áreas Contaminadas, que é o nosso Screening de Notícias. O Screening de Notícias foi idealizado em 2022, mas que agora vem com uma nova roupagem como um novo produto aqui dos estúdios ECD. A trilha sonora foi especialmente e brilhantemente composta por Daniela Alarcon, @alarcondani, e Mauro Tanaka, @azalatosampa. Sigam os dois no Instagram, repetindo, @alarcondani, @azalatosampa. A ideia aqui é publicar o Screening de Notícias quinzenalmente, intercalando com as newsletters. Aqui no Screening vamos dar prioridade às notícias mais diretamente relacionadas com o GAC. Enquanto lá na newsletter a ideia é colocar também as notícias do GAC, mas priorizando comentários mais elaborados, junto com notícias de meio ambiente, ambientalismo, ciências, economia, etc., e os anúncios oficiais dos estúdios ECD também, é claro. Como estamos começando a implementar essas mudanças agora, seria muito legal para nós se vocês falassem para a gente o que vocês estão achando desse formato, desse arranjo, enfim, dessas ideias que estamos tentando fazer aqui. Afinal de contas, fazemos nossos canais pensando em ajudar vocês, que fazem o mercado do GAC acontecer enquanto tentamos por aqui, com vocês, é lógico, construir um mundo melhor e mais justo. O Screening de Notícias, como os outros produtos dos estúdios ECD, são oferecidos a vocês pela nossa querida comunidade de apoiadoras e apoiadores financeiros do Apoia-se. São atualmente 54 pessoas nos ajudando financeiramente, o que nos ajuda muito financeiramente e também nos dá um estímulo porque nos mostra, que estamos no caminho certo. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com os nossos canais, entre no site apoia.se/ecdambiental. Tem tudo muito bem explicadinho por lá. Os nossos canais têm a honra de ter 3 empresas patrocinadoras que nos ajudam muito, também financeiramente e também por quererem atrelar suas poderosas marcas ao nosso trabalho. A patrocinadora Master é a Clean Environment Brasil, os patrocinadores Ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Então, vamos juntos separar o joio do trigo, as áreas limpas das áreas fonte, as notícias quentes das fake news. Está no ar a 9ª edição do Screening de Notícias. Recebi nas últimas 2 semanas algumas vagas de emprego para divulgar, na Impacto, uma vaga de analista ambiental para Curitiba, na Waterloo, uma vaga de analista júnior, na CGA, uma vaga de estágio para engenharia ambiental, na Geoambiente Genuine, de sondador para São José do Rio Preto, na Geoambiente SA, para coordenador de projetos em GAC no Nordeste, para coordenador de operações de sondagem em Curitiba e para coordenador de laboratório em Curitiba, na verdade, Fazenda Rio Grande, Uma vaga na Cetrel para consultor 1, o equivalente a júnior, para trabalhar em Santo André. Outra vaga na Waterloo de analista comercial. Soube também de outras vagas não anunciadas. Se você é um profissional da área, recomendo que você entre lá no site da ESAS e entre em contato diretamente com as empresas associadas. E as vagas que eu recebo, que eu vejo, que eu sei, que eu fico sabendo, eu compartilho imediatamente no nosso canal do Telegram. Entre lá no Telegram, o canal chama Áreas Contaminadas. Falo aqui mais uma vez que a ESA e o SENAC lançaram uma revista científica chamada Revista GAC, que tem como objetivo publicar artigos técnicos e artigos científicos da nossa área, do gerenciamento de áreas contaminadas. Não é só para aquele artigão hard science, com teste estatístico e tal, mas também tem espaço para artigos de revisão, para relatos de experiência, para estudos de casos e outras coisas. A ideia da ESA e do SENAC é lançar o primeiro número da revista na 3ª conferência em agosto de 2025. Por isso, o prazo para envio de trabalho foi prorrogado, como eu já falei na semana passada, para o dia 17 de março. Não vai ser mais no dia 31 de janeiro, é 17 de março. Então, se apressem, revistagac.com.br. Também é importante falar que o nosso querido Centro Universitário SENAC está com as inscrições abertas para o processo seletivo da 12ª turma de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas, para iniciar agora em março de 2025. O curso tem duração de 1 ano, as aulas são sábados o dia inteiro, e essas aulas de sábado podem ser online ou podem ser presenciais, e aulas um dia da semana, normalmente quinta-feira à noite, e essa aula é online.
Quem tiver interesse, junte-se a nós no Senac. As inscrições vão até o final de fevereiro. sp.senac.br, procure lá pós-graduação e você vai encontrar remediação de áreas contaminadas. Na newsletter 226, eu disse que o INEA publicou a Resolução 306, que instituiu o cadastro de áreas contaminadas no estado do Rio de Janeiro. A Luciana Ventura falou no LinkedIn que já estão disponíveis os dados e informações atualizadas e georreferenciadas, isso é muito legal, que podem ser visualizadas no portal GeoINEA e na plataforma Ambiente Mais com sinal de mais. Eu consultei o Ambiente Mais e vi que existem 502 áreas contaminadas cadastradas no Rio de Janeiro. Delas, 286 são postos de combustíveis, 141 áreas são de indústrias. De todas essas 502 áreas cadastradas, 46 são reabilitadas para uso declarado. Consultem lá, portal GeoINEA e plataforma Ambiente Mais. Essa plataforma Ambiente Mais é um dashboard, né? Muito legal, muito bacana mesmo. Temos um jovem leitor, jovem ouvinte, mandou uma mensagem muito legal no LinkedIn, indicou muito material interessante, repassei para vocês na newsletter e agora repito aqui. Ele chamou atenção para vários temas bastante relevantes que não damos atenção no nosso dia a dia, né, do GAC. Vou falar sobre eles então. O primeiro é o emprego de análises e estatísticas no GAC. Ele acredita, né, que muitas pessoas, e tem razão, desconhecem como algumas aplicações estatísticas relativamente simples podem ser benéficas para os estudos. Testes estatísticos consagrados como o de Mann-Kendall, testes de hipótese, o CL95, entre outros, podem ser ferramentas excelentes em campanhas de monitoramento, em análise de atenuação natural e investigação de background. O Mann-Kendall já é um pouco mais usado, mas os demais são pouco usados aqui, a gente precisa realmente incrementar esse uso. O Thiago Vilela, né, o nosso leitor e ouvinte que nos indicou esse material, recomenda softwares voltados para análise estatística de dados ambientais, como o ProUCL, né? ProUCL da EPA e outros da GSI, né? GSI Environmental, que o Diego sempre fala aqui desses softwares da GSI. O Thiago disse que começou a usar o ProUCL e achou muito legal, pois são muitos os insights que as análises estatísticas podem fornecer para a gente. Um segundo tema que ele considerou interessante é o uso de técnicas para definir o plano de amostragem e o número de amostras em investigações. O Thiago, então, recomenda o Visual Sample Plan, e o VSP, né, Visual Sample Plan. Ele é um software gratuito e tem muitos treinamentos no YouTube, é muito interessante, e a Cristina Maluf sempre menciona e demonstra o seu uso nas aulas do Senac. É realmente muito interessante, principalmente para o planejamento de onde vou coletar as minhas amostras de solo. Então isso é uma coisa bastante legal. E o terceiro tema interessante é a investigação de concentrações de background. Existem técnicas estatísticas que devem ser usadas para poder afirmar se a anomalia ali encontrada é natural ou não. Não basta falar, na formação ali tem bário, então o meu bário é natural. Tem protocolos para isso, tem guias para isso, para analisar o background no solo, na água subterrânea, que são publicados pela NAVFAC, né, Naval Facilities Engineering Command, né, dos Estados Unidos, e pelo famoso ITRC. O NAVFAC tem o Guidance for Environmental Background Analysis, né? O volume 1 é de solo, o volume 2 é de sedimento e o volume 3 é de água subterrânea. Eles são do ano de 2002. Então, se você procurar lá, NAVFAC, Guidance for Environmental Background Analysis, você vai se deparar com esses documentos interessantes. O ITRC também tem o seu famoso documento Soil Background and Risk Assessment, né, de 2021. Você vai encontrar isso facilmente. E ainda tem um guia da EPA, Guidance for Comparing Background and Chemical Concentration in Soil for CERCLA Sites. É da EPA de 2002. Então tem bastante material. Então agradeço bastante aqui em nome de toda a nossa comunidade ao Thiago Vilela por ter apontado esses caminhos para a gente. Indiquei na newsletter 2 treinamentos online do ITRC muito bons que ocorreram na semana que passou, mas se você buscar, você vai poder ver ele gravado e acessar os slides e isso é muito legal. Um dos treinamentos foi sobre hidrocarbonetos, que é um treinamento completão que inclui os documentos do ITRC de ELNEPO, de TPH e de PVI, né, que é a intrusão de vapores e hidrocarbonetos. São aí treinamentos clássicos do ITRC, reuniram tudo nesse treinamentão de hidrocarbonetos. Na descrição do curso eles falam que faltava um treinamento assim integrado, né? E é mais ou menos o que a gente tentou fazer aqui, tenta fazer, né? Na série GAC para hidrocarbonetos. A gente ainda não falou de intrusão de vapores e hidrocarbonetos, mas falaremos aí ainda na nossa série. Eles falam, né, continuam falando lá, né, na descrição, que preocupações relacionadas à exposição a riscos de hidrocarbonetos totais de petróleo
podem ser negligenciados ao buscar uma preocupação relacionada com a recuperação do El Napo ou com a intrusão de vapores de petróleo. E a aula, nesse treinamento, foi elaborada para fornecer uma visão geral básica do comportamento de hidrocarbonetos em subsuperfície e como avaliar cientificamente as preocupações decorrentes da liberação de produtos de petróleo no meio ambiente. O treinamento destaca as principais questões que ajudam a identificar e gerenciar riscos de TPH, do El Napo e da intrusão de vapores de petróleo, tudo isso junto. Os principais conceitos do treinamento são fundamentos de hidrocarbonetos de petróleo, química do petróleo, como El Napo, TPH e intrusão de vapores de petróleo estão relacionadas, construir um modelo conceitual integrado, quando o modelo conceitual pode ser considerado concluído, identificar e gerar riscos de hidrocarbonetos de petróleo, enfatizar a importância da biodegradação na tomada de decisões de gerenciamento de risco. Você pode encontrar esse treinamento no site da Cluin, né? Você entra lá no Cluin, clu-in.org, e você procura lá os treinamentos já ocorridos e você vai procurar por hydrocarbons. E o segundo curso, que parece ter sido muito interessante, infelizmente eu não vi, mas eu vou baixar o material, é o de Introdução aos PFAS. A equipe de PFAS do ITRC preparou materiais que eles consideram facilmente acessíveis para apresentar informações básicas sobre o PFAS a partes interessadas, reguladores e formuladores de políticas. Esse treinamento incluiu tópicos como propriedade dos PFAS, partição e transporte, amostragem e análise e tecnologias de tratamento e remediação. As apresentações do treinamento estão focadas naquelas pessoas que são relativamente iniciantes nos PFAS e, como temos falado na newsletter e aqui, esse tema, PFAS, é de muita importância no GAC e em breve estará batendo na nossa porta. É uma bela oportunidade para a gente se informar, conhecer melhor esse tema. Tá? Um treinamento aparentemente básico. Novamente, entre lá no site Cluin e você vai procurar nos treinamentos e vai procurar esse PFAS Introdução, né? Introdução aos PFAS. Outra notícia sobre os treinamentos do ITRC, sempre muito legais. Eles anunciaram a programação de fevereiro dos seus treinamentos. Destaco aqui os seguintes cursos. Um curso de 1,4-dioxano, Ciência, Investigação, Análise e Remediação. Será dia 6 de fevereiro, das 15 às 17 horas, horário de Brasília. Tem também um curso interessante de PFAS, Beyond Basic, né? Então, além do básico. Amostragem e análise de água superficial e ar, dia 25 de fevereiro, também das 15 às 17 horas, horário de Brasília. E, finalmente, o curso Vapor Intrusion Mitigation, parte 1, dia 27 de fevereiro, das 15 às 17, ou no site itrcweb.org/online-training. Uma notícia importante, essa talvez não tão ligada ao GAC, mas ainda com uma certa relação. Para quem pensa em mudar de carreira e prestar um concurso público, o IBAMA publicou seu edital de concurso em 23 de janeiro. Tem vaga de analista administrativo, analista ambiental tema 1 e analista ambiental tema 2. O tema 1 está mais ligado com a gente. Proteção, licenciamento, monitoramento, qualidade ambiental e biodiversidade. E analista ambiental 2 tem o tema manejo, conservação e reabilitação da fauna silvestre. Tanto o analista administrativo como o analista ambiental tem o salário base de R$ 9.994,60. A maior parte das vagas, né, todos os cargos, é para Brasília, Distrito Federal. Felipe Nareta nos indicou um documento muito interessante chamado High Resolution Site Characterization at Petroleum Underground Storage Tank Released Sites, publicado pelo Industrial Economics Incorporated e pela EPA em 2023. O documento mostra a aplicabilidade e os custos da chamada investigação de alta resolução com ferramentas de aquisição de dados em tempo real, então MIP, OIP e tudo mais, em sites com hidrocarbonetos de petróleo. E ele faz uma análise econômica, né? O quanto custou isso aí, o que foi feito e tudo mais. Tá? Vale bastante a leitura e vale dar uma lida sim, é muito legal. Uma notícia muito interessante e importante para o GAC, trazida por Wanderson Moraes no LinkedIn, a ABNT atualizou recentemente a NBR 7181. Essa NBR trata da análise granulométrica de solos por peneiramento e sedimentação, a famosa análise granulométrica que a gente está cansado de falar aqui dentro do GAC. E aí, as alterações são especificidades, né, ali de método para análise granulométrica, para determinar a massa total da amostra seca, né? Tá, mas isso talvez esse detalhe fique mais por conta do laboratório. O importante é você saber que a norma 7181 é a que faz as análises granulométricas adequadamente, inclusive porque a gente precisa aqui no GAC. Interessante, eu li na semana anterior que a Macmillan McGee, né, no LinkedIn, traz um pequeno texto deles
falando da importância do entendimento do que eles chamam de permeabilidade para remediação. A Macmillan McGee é aquela empresa canadense muito grande, muito importante lá, especializada em sistemas de remediação, particularmente de termal. O texto que eles escrevem retoma uma questão trazida pelos grandes mestres, os grandes papas aí da remediação e dos livros clássicos de remediação, como o Sultan Sutterson, que escreveu com outros coautores aí o fantástico Remediation Engineering, e o livro do Payne, Quinn & Potter, Fred Payne, Joe Quinn e Scott Potter, escreveram Remediation Hydraulics em 2009. Tá? O do Sultan Sutterson tem a primeira edição em 2007, a segunda em 2016. Bom, os dois livros e o texto da Macmillan McGee dizem basicamente que a remediação está intrinsecamente ligada ao meio, ao que chamamos hoje de unidades hidroestratigráficas. E lá, nos livros estadunidenses, chamam de variação da permeabilidade ou variação da condutividade hidráulica. Eles dizem nos livros e na Macmillan McGee que é entender a permeabilidade, e aqui a permeabilidade no sentido amplo, considerando zona saturada e zona não saturada, porque a remediação trata também da zona não saturada. Esse entendimento da variação da permeabilidade molda como devemos abordar cada projeto de remediação. Essa variação determina como o calor e como os fluidos se movem pelo subsolo, impactando tanto o design do sistema de remediação quanto a estratégia de tratamento. Ao estudar melhor aí a variação da permeabilidade, que é única para cada site, inclusive eu diria que é única para cada ponto onde você vai avaliar isso, nós podemos garantir que as melhores tecnologias de remediação sejam aplicadas de maneira mais eficiente para atingir os melhores resultados. Enfim, é mais um texto importante de uma empresa importante de remediação que fala da importância da investigação, de entender as unidades estratigráficas, entender as variações de condutividade hidráulica e as variações da permeabilidade. Eles não estão inventando isso está nos livros clássicos de remediação, e o que eu digo aqui é assim, mesmo na remediação, a gente precisa muito da investigação. Essa ideia já está permeando muito o nosso mercado, porém, a execução disso está um pouco falha no meu entender. A investigação muitas vezes é feita com o rigor necessário, só que vai para a remediação, as pessoas que projetam a remediação falam, que contaminante que é? É benzeno. O que eu tenho ali? Eu tenho nível d'água 5 metros, então faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então a gente não incorporou, as pessoas de remediação não incorporaram esses conceitos que a Macmillan McGee está falando e que está nos livros clássicos da remediação. Eu acho que a gente precisa caminhar um pouco melhor nesse sentido, então principalmente na remediação. Vamos ver o que acontece no futuro aí. Eu li recentemente 2 artigos sobre toxicologia, motivado pela belíssima conversa que eu tive com a Faira Barroso e com o Lucas Vince Guerra, que publicamos uma parte no episódio 215 do podcast Áreas Contaminadas. Essa conversa que eu tive com eles foi muito legal, durou mais que o dobro do podcast que foi ao ar, infelizmente com assuntos que não poderiam ir ao ar naquele momento. Mas a conversa me despertou a atenção para que eu procurasse mais, que eu estudasse mais sobre esse assunto, e é bastante interessante, bastante importante para o GAC. Um dos artigos é sobre a MTD, a dose máxima tolerada, e o NOAEL, o que pode se traduzir para o nível máximo de dose sem observação de efeito adverso. Esse artigo foi escrito por François Noël, Noël, falando do Noël, é estranho, mas é isso mesmo. O artigo fala que os estudos iniciais de toxicidade geral em animais visam estimar a dose máxima tolerada, MTD, o acrônimo em inglês para dose máxima tolerada, que é o parâmetro essencial para a nossa avaliação de risco à saúde humana. Essa dose máxima tolerada é a maior dose que não causa efeito adverso inaceitável, ou seja, a dose mais alta que a maioria dos animais tolera e geralmente produz toxicidade equivalente aos eventos adversos de grau 3, ou em menos de 33% dos animais de experimentação. Em humanos, grau 3 corresponde a eventos adversos que limitam ou impedem a atividade diária ou requerem tratamento, enquanto os de grau 4 são aqueles suficientemente severos para produzirem lesões graves e ameaçarem a sobrevivência do indivíduo. Há todo um protocolo para a realização dos testes que visam determinar a MTD. Então isso é uma coisa interessante porque quando a gente vai para as avaliações de risco ocupacional, eles são baseados nessa MTD, a dose máxima tolerável, e não no NOEL, que é o acrônimo em inglês, No Observed Adverse Effect Level, ou uma dose que não foi observado nenhum efeito adverso. Então notem que o NOEL é aqui embaixo e o MTD já é lá em cima. Tá? Então primeiro os toxicologistas fazem os testes para determinar o MTD
para daí fazer o protocolo de teste para determinação do Noel. Então eu recomendo que vocês leiam esse artigo, né, desse cara, François Noel. E é muito importante a gente saber que a dose de referência, né, a RFD, a dose de referência, é obtida a partir do Noel. Então é um Noel dividido por um fator de segurança que varia entre 100 e 10 mil. Noel determinado no ensaio, né, com estatística e tudo mais, e divide por 100, por 1000 ou por 10 mil, de acordo com o protocolo de ensaios que foi utilizado para a determinação do RFD, e esse RFD é que é usado na avaliação de risco e na determinação dos valores orientadores de água, de solo, de ar. Então, é uma coisa muito importante para a gente saber. Tá? Então, procurem o trabalho do Sr. François Noel. E outro artigo simples de achar, né, fácil, está na CETESB, né, no setor de emergências químicas, e é uma base de toxicologia, né, é um texto básico de toxicologia. Ele coloca lá conceitos de risco, de toxicidade, do que é substância perigosa, do que é DL50, né, a dose letal de 50%, fala sobre exposição. São conceitos que são muito bem desenvolvidos ali, num texto bem legal, bem tranquilo de ler e muito importante de ler, né? E são uma excelente introdução ao tema. Então leiam aí a página da CETESB falando de conceitos básicos de toxicologia. O famoso Ian Ross fala no LinkedIn mais uma vez sobre as últimas novidades de PFAS. Essa semana ele falou sobre as novidades a respeito da descontaminação eficaz de conjuntos supramoleculares de PFAS dentro de sistemas de combate a incêndio. Então imagina que tem aquele sistema de combate a incêndio, tubulação e tal, e nesse sistema tem conjuntos o que ele chama de supramoleculares de PFAS, né? E tem alguns tipos de descontaminação. E ele está falando aqui sobre a descontaminação eficaz ou não desses conjuntos supramoleculares de PFAS dentro desses sistemas de combate a incêndio. Ele recomenda um artigo que mostra que a medição dos PFAS nesses agentes de limpeza é falha. Uma publicação posterior, ainda não publicada, vai demonstrar que a análise de superfície usando cotonetes pode ser aplicada com mais eficácia do que o método está sendo usado agora para analisar, para medir, né, medir em campo a limpeza dessa tubulação de conjuntos supramoleculares de PFAS. O artigo que ele recomenda foi escrito por Bjorn Bonnet, tá? Bjorn Bonnet e colaboradores na ACS Publications. Tá? A publicação é ACS Publications. O link vai estar na próxima newsletter e o título do artigo é Discontamination and Surface Analysis of PFAS Contaminated Fire Suppression System Pipes. Me perdoem pela má pronúncia, mas acho que vocês compreenderam a essência. A principal conclusão do artigo do Bjorn Bonnet e os seus colaboradores é a seguinte: a análise de superfície com o método TOF-ERD proposto aí pelos autores confirmou a remoção parcial de flúor das superfícies dos tubos, permanecendo flúor residual nas superfícies desses tubos após o tratamento, né, aí deixando, né, um risco remanescente de PFAS, entre aspas, ricochetearem espumas de combate a incêndio sem flúor. Então limpa a tubulação, mas se permanecer flúor residual, ele vai voltar, entre aspas, contaminar a nova espuma de combate a incêndio sem os perfluorados. Além disso, conjuntos supramoleculares de PFAS com pelo menos 70 moléculas de PFOS por nanômetro quadrado, tá? 70 moléculas de PFOS por nanômetro quadrado, foram identificados nas superfícies internas dos tubos, o que é bastante de acordo com os autores. Tá? Então esse negócio de PFAS é bastante complicado, como vocês estão percebendo, né? São várias pequenas nuances aí que precisam ser analisadas, e as espumas de combate a incêndio são uma grande fonte de PFAS nos Estados Unidos, certamente aqui no Brasil. Uma hora nós vamos olhar para isso também. Para finalizar, algumas notícias rápidas do nosso podcast. Na semana que passou tivemos o episódio 216, onde conversei com a Tiana Correia. Foi episódio da série GAC pelo Brasil, que pretende conversar com pessoas de fora de São Paulo, estado, né, em que eu e a maioria dos ouvintes está sediado. Então é bom a gente ouvir as pessoas que não estão aqui circunscritas a São Paulo para darem as suas opiniões e as suas visões sobre o que acontece com o GAC nas suas unidades da federação. Nessa série já conversei com o Sandro Lima, do IBRAM do Distrito Federal, com a Renata Machado Lima, da SEMAD de Goiás, com a Nayara Menezes, do IAT do Paraná, e com a Cíntia Guimarães dos Santos, da FEAM de Minas Gerais. Todas de órgãos ambientais, e também conversei com a Daniele Pérez. A Daniela é de Joinville, Santa Catarina, que atua em uma empresa de consultoria, não em órgão ambiental.
Nesse episódio 216 eu falei com a Tiana. Tiana é engenheira química, mestra em gerenciamento de áreas contaminadas, atualmente é coordenadora do programa de áreas contaminadas da FEPAM. Ela conta no episódio sua trajetória pessoal muito interessante, né? Sua trajetória profissional também muito interessante, e fala pra gente as particularidades do GAC no Rio Grande do Sul, que são também muito interessantes. Uma das particularidades, muito importante, é a discussão sempre presente do uso do TPH e do uso dos poções como monitoramento de água subterrânea, como monitoramento preventivo da água subterrânea, que é usado como um condicionante da licença ambiental. Na semana anterior nós tivemos um episódio especialíssimo que eu queria fazer há muito tempo sobre a relação entre GAC e saúde pública. Falei nesse episódio com a Faira Barroso, gestora ambiental, mestre em saúde pública, com muita experiência no GAC e atualmente está trabalhando no Ministério da Saúde. Tivemos o Lucas Venciguerra como um co-host, ele que é geólogo, mestrando em saúde pública e já apareceu em alguns episódios aqui. Eles falaram bastante sobre muitos pontos de interface entre saúde pública e GAC. E essa conversa me motivou a fazer o episódio da próxima semana, que será mais um daqueles curtos técnicos direto ao ponto, com comentários meus sobre algum assunto ligado ao GAC. E por conta do episódio 215 com a Faira e o Lucas, a minha ideia é falar sobre qual é a relevância do GAC hoje em dia, afinal de contas. Não percam, semana que vem, episódio 215 do podcast Áreas Contaminadas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa edição do Screening de Notícias. A gente pretende manter isso aqui quinzenal, aos domingos ou segundas, intercalando com a newsletter. Por favor, me digam o que vocês acharam da ideia, se aprovaram, se preferem, ou igual o Diego prefere, ter a newsletter escrita e enviada por e-mail semanalmente, ou se essa intercalação é boa para vocês. A ideia aqui, né, com a avalanche de demandas do dia a dia, fica difícil acompanhar tudo e por isso estamos tentando intercalar os formatos e fazer aqui esse resumão das notícias de GAC em áudio para facilitar a vida de vocês, deixando comentários mais aprofundados e algumas notícias extra GAC na newsletter. De qualquer modo, eu agradeço muito a você que me ouviu aqui por dedicar seu tempo e atenção a nós. Agradeço novamente aos autores da trilha sonora, né, a Dani Alarcon e o Mauro Tanaka. Eu gostei bastante dessa trilha sonora. Agradeço demais aos nossos colaboradores financeiros no Apoia-se, apoia.se/ecdambiental, e claro, aos nossos patrocinadores, a Clean, a Vapor Solutions e a E-Consulting, todo mundo aí nos incentivando e estimulando a fazer cada vez mais e cada vez melhor. Então, por favor, me contem o que acharam do Screening de Notícias. Um grande abraço e até o próximo programa.